Bom, o jeito que o governo do Bolsonaro mais me influenciou esse ano, esse não, né, ano passado, foi através das universidades, porque eu passei na Universidade de Viçosa e enquanto eu estava lá eu não tinha certeza se eu ia mesmo conseguir continuar estudando e pensar que o tanto que eu me esforcei foi à toa porque ele ia querer privatizar e, tipo, não tenho condição de bancar uma faculdade privada nem nada. Então, assim, essas ideias que ele estava tendo me deixaram bastante nervosa, tanto que, tipo, em relação aos protestos que a gente teve lá, foram muito necessários e aparentemente o campus de Viçosa é um campus muito consciente disso, mas por fim acabou que não deu certo, né, o que ele queria mas foi isso, tipo, foi o ano inteiro uma constante dúvida se ia dar certo ou não. Eu nunca tinha visto nada dele anteriormente, sabe? No âmbito político, assim. Porque ele justamente nunca fez nada. Enquanto ele era. Nem sei o que ele era lá. Na Câmara, enfim. Deputado, né? Se eu não me engano. Enfim. Porque ele justamente nunca fez nada, né? Em 30 anos aí que ele ficou, nunca fez bosta nenhuma. Projetos que ele lançou totalmente inúteis. E voltado pra comunidade LGBT, a gente estava bem avançado na nossa luta contra o preconceito, né? Porque a gente tinha, por mais que existem, né, pessoas preconceituosas e tudo mais, a gente estava conseguindo mostrar que independente da nossa orientação sexual e da nossa identidade de gênero, somos pessoas normais que passam por várias dificuldades na vida, que precisam lutar para poder conseguir seus objetivos, todas essas coisas. E as pessoas, elas acham que por a gente ter uma força maior, a gente tinha apoio e tudo mais, as pessoas, elas sentiam medo, sabe? Acho que de confrontar, falar, não vou falar porque por mais que eu não goste, nananã, ficava mais assim, sabe? Não era tão escancarado. E, e aí, quando o Bolsonaro surgiu com todos os discursos dele, conservadores, extremamente conservadores, contra pessoas LGBT, super machista, super racista, as pessoas começaram a aparecer também. Então, por trás dele surgiram as pessoas que tinham medo, elas acabaram vindo de volta, elas acabaram surgindo aí vo- com a desculpa de que, porra, esse cara tá falando, ele é, tipo, inteligente porque ele é da política, porque a galera tem essa questão, né? Ah, o cara tá na política, ele é inteligente, que não sei o quê. Não, não que o cara seja burro, mas as pessoas têm essa impressão de que o cara ele é superior de uma certa forma, assim, intelectualmente. E aí na época das eleições, nossa, foi algo, tipo, muito bizarro, assim, a galera tretando real pela internet, que foi onde ele conseguiu, acho que a maior parte dos votos dele, ele se elegeu por voto de opinião na internet. E ele acabou realmente conseguindo seguidores assim, extremamente fiéis que lutam por ele, sabe? Fala mal de Deus, mas não fala mal do Bolsonaro pra essa galera. E, cara, é foda. No primeiro ano dele, eu lembro que nos primeiros meses ele fez uma das primeiras coisas, né? Em fevereiro, março, conseguiu lá, sei lá o que, da posse de arma e tal. E a galera, ele tá fazendo o que ele prometeu, que não sei o que, meu. Depois ele só começou a cortar, ele só começou a congelar a parte financeira aí da educação e da saúde. E aí a gente percebe que hoje, né, 2020, primeiro mês, passado um ano dele no poder, ele cortou 1 milhão de pessoas do Bolsa Família. O índice de fome no nosso país, de fome e miséria, né, aumentou.
Desemprego, não preciso nem falar. O salário mínimo, algo ridículo, porque eu entendo que tem toda uma questão de economia por trás, que o Brasil tá devendo, que... Enfim. Mas eu realmente não consigo ver nada de bom. Eu acho que a gente tem que se unir. Não só a esquerda, mas... Porque tem uma galera que fala, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu também não sou de esquerda, sabe? Enfim, vai entender. Eu acho que tinha que todo mundo se unir e a gente tentar tirar esse cara o quanto antes. Por quê? Pra gente conseguir tirar ele ainda esse ano, obrigatoriamente por lei, é necessário que seja feito novas eleições. Se a gente esperar até ano que vem pra tentar tirar, já era. Entra o vice e a gente sabe que o vice, ele não só fala, mas ele faz, né? O que pelo menos eu entendo disso. Eu vejo ele dessa forma, o Mourão. Então eu acho isso de extrema importância, assim, a galera se unir, tipo, a juventude, as pessoas, os professores, enfim, que estão sendo afetados diretamente por toda essa falta de responsabilidade dele, a gente se unir e tentar tirar esse cara do poder o quanto antes. Me afetou de forma prática todos os problemas na economia que eles causaram, porque eu sou empresário, né? Tenho uma empresa de internet e trabalho com empresas micro, pequenas, mini empresas, e elas foram as mais afetadas por toda a crise econômica gerada a partir do final de 2015, 2016 em diante, quando começa o impeachment, e pela ascensão do bolsonarismo e sua eleição. Quando ele assumiu, no começo de 2019, ele começou a tomar medidas que praticamente acabaram com várias das pequenas empresas, das mini e tal, né? Falando apenas da parte econômica nesse começo. A minha empresa, uma média de perder 3, 4 clientes por ano, né? Só no ano de 2017 eu perdi 15 clientes, sendo que desses 15, 14 eu perdi porque as empresas fecharam. Nunca vi isso, nunca. E passei por várias crises econômicas, sou empresário desde o ano 2000. Né? Então essa foi uma coisa que me prejudicou muito. Outra coisa que o governo, a administração Bolsonaro, se é que pode se chamar de administração, de governo, sei lá, essa coisa que tá aí, me afetou foi enquanto pessoa, né? Ele tem um discurso completamente contrário aos meus valores, o que eu tento ter como prática de vida, tal, os meus princípios. Ele é racista, ele é homofóbico, ele persegue minorias, ele promove pessoas estúpidas, ele coloca gente em cargos de comando que não deveriam estar lá. Ele causa um impacto social que causa a morte de pessoas, que causa o sofrimento de pessoas, e aí leva à parte mais complicada, assim, aí é o que eu considero que a que mais me afetou mesmo, se quanto pessoa, foi ele mostrar, ele permitir que as pessoas que eram racistas, homofóbicas, nazistas, extremistas, se revelassem. E teve um monte de gente que eu não imaginava que se revelou nessa onda, nessa vibe, nessa energia, né? Briguei com muita gente, me afastei de muita gente, mas também comecei a me mostrar muito mais como uma pessoa de esquerda, né? Porque antes eu tratava de uma forma muito mais moderada a questão política, respeitava muito mais algumas diferenças e até algumas escorregadas das pessoas. Hoje não. Hoje eu falo muito mais, explico muito mais, brigo muito mais, debato muito mais política e não tenho medo de dizer para a pessoa não o que eu acho que ela está pensando. Como também não tenho medo de ouvir o que ela acha que está pensando, o que ela está pensando de mim. Né? Se for pertinente, eu ouço. Se não for pertinente, eu continuo discutindo. Né? Esse é um resumo de 4 minutos. Cara, o que realmente, eu acho, o que mais mudou e impactou é descobrir o quanto de gente do mal existe ao nosso redor. Acho que
eu sou um privilegiado ainda por fazer parte de certos grupos de pessoas que ainda acreditam no bem, que ainda acreditam na cultura, que acreditam na educação. E o mais louco, assim, o que mais me impactou foi isso, a descoberta de que, assim, o Bolsonaro, ele é um presidente que eu acho que muitas pessoas merecem no nosso país, né? Porque tem pessoas que ele fala e acreditam. Ele conseguiu fazer as pessoas ficarem bitoladas por um ódio, talvez, do PT, e o não petismo justificasse tudo isso. Achar que o que ele fala, tudo que ele fala é certo, tudo que ele faz é certo. E de uma certa forma, ele reflete muito o que muitas pessoas pensam. Então isso me deixou muito triste em saber que existem muitas pessoas, e eu não estou falando só da classe mais rica, dos grandes poderosos. Tem gente que não tem grana, que não tem nada e ainda acredita nisso e acha que foda-se a Amazônia, deixou o preconceito muito mais aflorado, sabe? É o racismo, é o machismo, é a homofobia. Parece que agora tudo é permitido porque é uma afronta ao PT. Então é assim, eu fazendo tudo isso, eu apoiando o Bolsonaro, eu mostro que eu sou uma pessoa antipetista, eu mostro que eu não sou corrupto, porque as pessoas acham que pode ser escroto, mal, fazer todas essas atrocidades que fazem de preconceito, de maldade mesmo, sabe? Desde apoiar um rodeio, a desmatar, a deixar colocar veneno nas lavouras. Tudo isso é justificado porque eu não sou corrupto, eu não sou petista. Então eu acho que isso mudou muito minha vida, muito negativamente, assim, saber que existem pessoas assim. E então acho que vai se arrepender no futuro quando cair a ficha. Outra coisa que mudou na minha vida é que a gente não pode mais sonhar. Antigamente a gente poderia sonhar em trabalhar com arte, sonhar em ter uma alimentação melhor, livre de agrotóxico, sonhar em poder ser um microempreendedor. Hoje eu acho que barrou muita coisa, sabe? Então, barrou. Todo mundo hoje, ninguém consegue trampo, todo mundo indo trabalhar de Uber, se fudendo aí 12 horas por dia. E a cultura, acabou com a cultura, não reconhece o Brasil, se vende para os Estados Unidos. Antigamente, se a gente fosse fora do país e fosse para qualquer outro país, todo mundo pirava em brasileiro. Hoje deve dar vergonha de falar, caralho, como vocês brasileiros deixaram um cara desse ser o seu presidente. Então eu sou envergonhado de fazer parte agora do Brasil, mas nunca vou perder minha luta